Nesse vídeo eu falarei sobre os métodos de propagação assexuada de plantas e sua importância no uso de espécies nativas e exóticas na recuperação, implantação e exploração de diversos ecossistemas naturais e implantados. Esse trabalho foi feito pela Maria Eduarda de Souza Antônio e por mim, Paulo Roberto de Carvalho Pereira. Bom, primeiro Primeiro eu queria destacar que a propagação sexuada, também chamada de propagação vegetativa ou clonagem vegetal, permite a obtenção de indivíduos geneticamente idênticos à planta-mãe, ou seja, clones. Ela é crucial na horticultura, na agricultura e em programas de recuperação ambiental. É importante notar que muitos vegetais podem alternar entre reprodução sexuada e assexuada, dependendo das condições ambientais, sendo a reprodução assexuada preferida em ambientes estáveis e a reprodução sexuada em períodos de mudança ou estresse, favorecendo assim a adaptação e perpetuação da espécie. Nesse tipo de reprodução, não há formação de semente, a formação de um novo indivíduo acontece por meio de órgãos vegetativos, como caules, raízes, folhas, brotos, ou até mesmo esporos, no caso de algumas espécies como as samambaias. E existem algumas técnicas, que são usadas para facilitar, principalmente no meio agrícola, e elas foram desenvolvidas, sim, para tentar melhorar e acelerar esse processo, como por exemplo a estaquia, que é a técnica de reprodução vegetativa de maior utilização no meio florestal para a produção de mudas de plantas selecionadas em largas escalas, mas também com plantas frutíferas. As grandes vantagens de se multiplicar as plantas por estaquia é a possibilidade de propagar as melhores plantas conservando as características delas. Outro método é a excerstia, uma técnica agrícola fundamental que envolve a união de duas plantas diferentes para criar uma nova. Funciona através de fusão dos tecidos vasculares das plantas, o que permite a transferência de nutrientes e água. Essa prática é amplamente utilizada na horticultura e na floricultura, pois permite que as plantas herdem características desejáveis de ambas as partes envolvidas e é um processo que pode aumentar a resistência a pragas, melhorar a qualidade dos frutos e acelerar o crescimento das plantas, além de preservar plantas ameaçadas de extinção. E a gente também tem a mergulhia, que é uma técnica que consiste em colocar um ramo ainda preso à planta para enraizar na terra ou no substrato. Depois de enraizado, o ramo é cortado da planta. Ainda no tema da reprodução, é necessário destacar sementes importantes portadoras de material genético com variabilidade, pois elas garantem a perpetuação e dispersão dos vegetais, além de serem um suporte da vida animal. Por exemplo, para a regeneração de áreas alteradas, é necessário que haja um banco de sementes naturais presentes no solo que germinam de forma escalonada ao longo do tempo. Com a formação de clareiras causada por algum evento natural ou não, a sobrevivência dos indivíduos depende de sua capacidade de se manter na forma de semente ou plântula. Dessa maneira, ela poderá crescer apenas quando as condições forem adequadas. Um banco de semente é importante porque ele carrega informações genéticas de suas ancestrais e, com isso, pode não só ajudar a repassar os genótipos, como também pode contribuir para a restauração de uma população. Agora falando um pouquinho da importância ecológica, O que é uma semente? As sementes são formadas a partir da reprodução sexuada, onde ocorre a fecundação e formação de um embrião que carrega todo o material genético dos gametas masculinos e femininos. O que é um banco de semente natural? É simplesmente o conjunto de sementes viáveis ou dormentes que estão presentes no solo de uma determinada área, seja ela florestal, agrícola ou degradada. E tem alguns tipos de comportamento da semente, por exemplo, tem a dormência, A dormência é um mecanismo evolutivo de sobrevivência que retarda a germinação, garantindo que a planta germine apenas nas condições mais favoráveis, evitando um gasto de energia desnecessário. E também tem a recalcitrância, que são características fisiológicas que definem a incapacidade de uma semente tolerar dessecação e o armazenamento de baixas temperaturas por longos períodos, o que é o método padrão de conservação para a maioria. E eu destaquei algumas curiosidades, características, desculpa, da dormência, por exemplo, característica física, tem a impermeabilidade ou inibidores dos envoltórios ou envoltórios lenhosos.
e as questões fisiológicas, né? A dormência primária ou secundária, e também ali tem a questão da razão, a BA, que é o ácido abscísico, e a giberelina, e o início da germinação, né? E a reucatrância, ela possui um alto teor de água, não toleram a reprodução desse teor de água abaixo assim um nível crítico. Se forem secas drasticamente, o embrião sofre danos irreversíveis, levando à perda da viabilidade. Também tem a produção de peróxido de hidrogênio. E também possui sistemas enzimáticos antioxidantes que não são robustos o suficiente para neutralizar o aumento de ROs. E agora falando um pouquinho mais de sucessão ecológica e da fisiologia, né? Bom, tem espécies pioneiras, secundárias e também tem a fase climáxia. A fase clímax, desculpa. E bom, a compreensão das características fisiológicas e ecológicas das espécies pioneiras, secundária e clímax é assim fundamental e indispensável para o sucesso de qualquer programa de implantação e recuperação de ecossistemas. O seu conhecimento ele é muito importante para tentar copiar uma sucessão ecológica da forma que ela aconteceria naturalmente, garantindo que as plantas certas sejam introduzidas no momento certo. Para que as espécies secundárias e clímax se estabeleçam, é necessário que haja um assentamento de espécies pioneiras que fazem a manutenção do solo e o deixam mais preparado e hospitaleiro para as plantas sucessoras. O processo envolve a estabilização do solo, a deposição de nutrientes, o controle da exposição de luz e vento e diminuição de temperatura. Elas são fotossintetizantes e capazes de resistir a longos períodos de dormência, necessitando de luz ou fogo para germinar. Tem crescimento rápido e de tempo de vida curta. Já as plantas de sucessão secundária têm origem no solo já melhorado e podem também crescer de sementes dormentes ou raízes remanescentes. Tem uma longevidade maior e fisiologicamente tem maior tolerância à sombra na fase juvenil. E por fim, as plantas clímax crescem usando os nutrientes em ambientes pré-estabelecidos pelas sucessões anteriores. São indivíduos de maior porte, como árvores, e quando jovens têm tolerância à sombra, com muitas preferindo a luz quando adultas. Elas investem em sementes grandes e possuem crescimento lento e proporcionam mais resistência e longevidade, sendo essencial para a manutenção dos ecossistemas. E bom, esse foi o vídeo, né? A gente falou um pouco aí, tentou resumir e tentar abordar todos os pontos possíveis desse tema que é tão longo, tão importante e tão abrangente.